Nas antigas terras de Judá, entre colinas e vales, nasceu Isaías, filho de Amós, em um tempo de inquietação e incerteza. Um tempo em que os reis buscavam poder, mas se esqueciam da justiça. Um tempo em que o povo clamava por esperança, sem perceber que a verdade e a fé precisavam emergir do coração humano. Isaías cresceu imerso na tradição de seu povo, mas sentiu cedo a inquietação de Deus pulsando dentro de si. Não era apenas um profeta a falar palavras. Era uma voz que atravessaria séculos, que carregaria a missão de lembrar à humanidade que a justiça e a misericórdia caminham juntas. Sua vida se tornou uma dança delicada entre o temor e a coragem. Temor diante da grandeza de Deus, coragem diante da pequenez humana. Cada palavra sua carregava peso. Cada visão que recebia era uma janela para o infinito. Isaías proclamou mensagens de esperança e advertência. Chamou reis e governantes ao arrependimento. Falou àqueles que oprimiam e aos que se desesperavam. Com uma linguagem que tocava o coração, falava de um Deus que é justo, mas misericordioso, que pune, mas ama. Entre seus feitos maiores, Isaías se destacou por suas visões. Uma delas, profunda e transformadora, relatava o trono de Deus, cercado de serafins, cada um proclamando a santidade absoluta do Criador. Foi nesse momento que Isaías compreendeu a verdadeira grandeza da missão que carregava: tornar a voz divina compreensível ao homem comum. Ele advertiu sobre o orgulho e a corrupção de Jerusalém, mas também anunciou a vinda de um Messias, aquele que traria redenção e reconciliaria o homem com Deus. Suas palavras se tornaram luz em tempos sombrios, um farol que atravessaria gerações. Isaías não se limitou a palavras. Seu legado tocou a sociedade ao inspirar líderes a refletirem sobre justiça, compaixão e responsabilidade. Seus textos nos lembram que a fé não é passiva, é ação, discernimento e coragem diante do erro. Hoje, séculos depois, suas mensagens permanecem. Suas profecias ecoam nos princípios éticos da humanidade, na literatura, na filosofia e na espiritualidade. Isaías nos ensina que mesmo quando o mundo parece cego à verdade, a persistência da fé e da justiça pode transformar vidas. Sua coragem diante da rejeição, sua insistência em falar o que era difícil e necessário, faz com que o espírito de Isaías continue vivo. Ele nos convida a refletir. Em que momentos temos medo de falar a verdade? Quando nos calamos diante da injustiça, esquecemos o legado daqueles que ousaram ser a voz do certo. Cada capítulo de Isaías é um convite à reflexão sobre a humanidade, sobre nossas escolhas, sobre a eternidade que se desenha nas ações que tomamos aqui e agora. Ele nos lembra que a vida é transitória, mas as palavras carregadas de verdade e fé podem atravessar séculos, tocando corações que nunca conheceram sua presença física, mas que sentem sua mensagem. Isaías nos ensina que a esperança não é uma fantasia. É a decisão de viver a verdade, mesmo quando tudo ao redor parece se perder. Ele nos mostra que a fé verdadeira é resiliente, mesmo diante da humilhação, da rejeição ou da indiferença. E assim, sua história se entrelaça com a nossa, chamando cada um de nós a erguer a voz, a enfrentar o que é injusto, a viver não apenas para nós, mas para um bem maior que transcende o tempo. Isaías tornou-se referência não apenas para seu povo, mas para toda a humanidade. Cada mensagem que proferia carregava reflexões sobre moral, ética e propósito. Ele mostrava que seguir a fé não é apenas crer, é agir com justiça e compaixão. Entre os desafios enfrentados, Isaías precisou lidar com líderes que desprezavam suas palavras, com a incredulidade do povo e com a proximidade de guerras e destruição. Ainda assim, nunca vacilou. Sua coragem reside não apenas em profetizar, mas em persistir diante da hostilidade e da dúvida. Ele alertou sobre a queda de Nínive, sobre os perigos da arrogância e da injustiça,
mas também trouxe consolo àqueles que se sentiam perdidos. Suas visões e advertências eram sempre entrelaçadas com promessas de redenção e esperança. Isaías é lembrado como o profeta da justiça divina e da misericórdia, aquele que enxergava além do imediatismo humano, vislumbrando consequências que ninguém mais ousava prever. Para a sociedade atual, Isaías é um farol. Ele nos inspira a lutar contra injustiças sociais, a agir com integridade, a manter a fé mesmo quando o mundo parece cego. Cada palavra dele nos desafia a perguntar a nós mesmos: estamos vivendo segundo princípios justos? Estamos sendo a voz da verdade em nossos próprios contextos? O legado de Isaías atravessa a arte, a filosofia, a literatura e a teologia. Seus escritos influenciam líderes espirituais, filósofos e pensadores de todas as épocas. Ele nos ensina que uma voz firme, guiada pela fé e pelo discernimento, pode impactar gerações. Isaías nos faz refletir sobre o valor do silêncio e da palavra. Nos lembra que falar a verdade pode ser doloroso, mas calar-se diante da injustiça é uma forma de cumplicidade. Hoje, em meio ao caos e às incertezas do mundo moderno, sua história continua viva. Ele nos convida a pensar: como podemos agir com integridade? Como podemos manter a fé mesmo quando tudo parece perdido? Isaías nos mostra que a superação não é apenas pessoal, mas coletiva. E a coragem para enfrentar o erro, a injustiça e a indiferença é o que transforma sociedades. Ao refletirmos sobre sua vida, percebemos que a verdadeira grandeza não está no poder, na fama ou no reconhecimento imediato, mas na perseverança diante do desafio e na fidelidade àquilo que é justo e verdadeiro. Assim, a história de Isaías permanece como um convite à reflexão filosófica e poética, lembrando-nos que a fé, a justiça e a esperança podem, juntas, transformar o mundo. E mesmo quando esquecidos ou rejeitados, como Isaías foi em sua época, nossa voz, quando guiada pela verdade e pelo propósito, ecoará muito além de nosso tempo, tocando corações e inspirando ações que jamais poderíamos imaginar. Que possamos, então, aprender com Isaías a erguer a voz, permanecer fiéis e agir com justiça, sabendo que cada passo inspirado na verdade é uma semente que florescerá para o bem maior. E assim, ao percorrermos a vida e a missão de Isaías, lembramos que cada desafio, cada humilhação e cada prova são oportunidades de fortalecer a fé e a sabedoria. Se você se inspirou nesta história, convido você a explorar outros vídeos do canal, onde histórias de coragem, superação e reflexão esperam por você. Venha mergulhar em mais reflexões profundas, questionar, pensar e se emocionar. Inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe este canal com aqueles que também buscam significado e inspiração. No Reflexões Diárias e Vida, cada vídeo é um convite à reflexão e à transformação do coração e da mente.